Muitos de vocês devem ter examinado, como eu examinei há pouco, os áudios vazados pelo ex-ministro Gustavo Bebiano para o site da revista Veja. Áudios, na verdade, são grampos que o ministro estabeleceu de conversas que teve com o presidente Jair Bolsonaro, sobretudo na terça-feira da semana passada. Vocês conhecem já essa história, né? O ministro Bebiano, num determinado momento, chegou a conceder entrevista para a imprensa, dizendo que tinha se referido a respeito dos laranjais do PSL em 3 conversas com o presidente. Logo em seguida, o filho do presidente, Carlos, disse que era tudo mentira, que o ministro era um mentiroso, e o próprio Bolsonaro, mais tarde, confirmou que o ministro era um mentiroso mesmo, que não tinha falado sobre esse assunto com ele. Bom, a partir daí as coisas adquiriram contornos irreversíveis, no sentido de que Bebiano não poderia mais permanecer no governo. Ocorreram tentativas da entourage ali do Bolsonaro para tentar manter o Bebiano no governo ainda durante algum tempo, para evitar uma crise política, para evitar contaminação nas votações da reforma da Previdência e do pacote anticrime, mas isso tudo acabou não dando em nada, porque na verdade, durante a semana passada toda, o então ministro ainda ficava vazando notas, informações para o blog Antagonista, para a revista Veja, para a Folha de São Paulo, para o Globo, principalmente para o Globo. E a situação chegou num ponto tal que, na segunda-feira, ontem, estou falando aqui com vocês na terça-feira, dia 19, são 5h20 da tarde, o presidente se viu na contingência ter que demitir mesmo o Bolsonaro. Vocês viram, demitiu o Bebiano, né? Vocês devem ter percebido, inclusive, que no final da tarde, segunda-feira, um pronunciamento do presidente nas redes sociais até contemporizou um pouco a questão, né? O presidente chegou até a elogiar um pouco o Bebiano, né? Aconselhado pelo pessoal mais chegado a ele ali para, olha, não, vamos botar panos quentes nesse negócio aí, já está demitido mesmo, né? Mas nessa terça-feira, agora há pouco, o Bebiano recrudesceu. E ao vazar os grampos que ele fez das conversas que teve com o presidente no início da semana passada, ele simplesmente comprovou todo o seu mau caratismo. Quer dizer, tudo aquilo que o Bolsonaro pensava dele, que vocês e eu pensávamos dele, ele confirmou com esse vazamento. Eu, sinceramente, eu não me lembro, eu tenho 50 anos de jornalismo, eu não me lembro de caso nenhum em que um ministro tenha grampeado o presidente e tenha vazado esses áudios para a imprensa. Eu conversei com alguns amigos meus, advogados, criminalistas, inclusive, nessa segunda-feira aqui em Porto Alegre, porque para mim isso aí é crime. Mas todos me disseram o seguinte, olha, crime mesmo é um negócio imoral, antiético, é uma barbaridade isso que aconteceu, mas esses advogados com quem eu conversei não conseguiram enxergar ali um crime. Eu enxergo um crime, para mim isso aí é crime. Se eu fosse presidente da República, mandava botar na cadeia o Bolsonaro o Bebiano na mesma hora. Mas enfim, de qualquer maneira, crime ou não, é um ato insólito esse, de grampear, um ministro grampear o seu presidente e passar o áudio para a mídia, como passou para a revista Veja. É alguma coisa assim, é deprimente, né? O pior de tudo é que a revista Veja, no seu site, traz um título dizendo mais ou menos o seguinte: o Bebiano tinha razão, o ministro, quem estava mentindo era o presidente. E aí eles colocaram todas as conversas que o presidente teve com o Bebiano ali, os áudios, estão ali, estão no meu site, inclusive, www.polibiobraga.com.br. Eu li tudo atentamente. Pois o ministro mentiu e a Veja está mentindo também. Vocês vão lá vocês mesmos, olhem lá vocês, leiam o que está escrito. Qual é a conversa? A conversa era a seguinte: o Bebiano falou que tinha conversado 3 vezes com o presidente no início da semana passada sobre o caso do Laranjal do PSL. O presidente veio a público dizer que era mentira dele, né? Agora ele vaza os áudios dessa conversa. Bom, vocês vão notar ali que uma única das conversas é sobre isso. E o presidente ainda disse, olha, eu não quero conversa sobre isso aí, enfim.
Agora, tem vários áudios que revelam coisas assim que deixam o Bebiano muito mal. E não o Bolsonaro muito mal. Deixa muito mal o Bebiano. Quer dizer, porque, pelo que se percebe ali pelos áudios, ele estava fazendo lobby lá dentro do Palácio do Planalto. E a coisa é tão grave que a própria Rede Globo foi obrigada a tirar uma nota nessa terça-feira, agora de tardezinha, dizendo, olha, o nosso diretor de Relações Institucionais, Paulo Tonet, tinha uma agenda pública marcada com o ministro Bebiano. Na conversa que o presidente teve com o Bebiano ali, em que ele diz claramente para o Bebiano, não recebe o Paulo Tonet, o diretor de Relações Institucionais da Globo. É nosso inimigo. Essa gente trabalhou contra mim durante a campanha, é contra mim, quer me ver morto. Não recebe. E proibiu a audiência. Não foi recebido. É guerra. Simplesmente é guerra. Agora ficou assim, mais explicitado ainda, que é guerra mesmo, né? Que nós temos aí pela frente. Então a Globo ficou numa situação constrangedora, inclusive com o vazamento do áudio, porque pareceu, e é verdade, que ela estava ali através do... Quando você lê diretor de relações institucionais de alguma empresa, pode ler que você está lendo ali que é um diretor de lobby. Relações institucionais é a tradução brasileira para lobby, né? Que, aliás, é uma atividade não regulamentada no Brasil. Né? Lobby é o que você pensa mesmo. Né? Não está regulamentado e é o que se pensa. Enfim, a Globo ficou mal na foto. Né? Não estava fazendo lobby, né? Ele estava lá. Era uma agenda pública. Ora, como se uma agenda pública desculpasse o fato de que não se está se fazendo lobby. Né? Claro que estava fazendo lobby. Então ficou ruim para eles ali, né, essa gente. Então, no frigir dos ovos, eu acho que quem está saindo pessimamente nessa história toda é o Bebiano, são essas publicações que abriram espaço para ele ficar fazendo intriga o tempo todo contra o presidente, contra o governo. Essa gente toda não percebe que as coisas mudaram no Brasil. Viu? Pela primeira vez em 30, 40 anos, um governo se constitui sem formar uma coalizão de partidos que iam lá só para quê? Para ocupar cargos, para pegar CC, para buscar subsídios para os seus cupinchas empresários no governo, para buscar financiamento barato no BNDES, para se corromper. Tão fora, pelo menos nesse momento, tão fora. Os parâmetros com os quais se analisou os governos até aqui são parâmetros agora totalmente diferentes. Se vocês quiserem estabelecer termos de comparação, esse governo e o presidente estão muito mais parecidos com aquilo que aconteceu no governo Jânio Quadros do que está acontecendo agora. Esse governo que está chegando agora aí do Bolsonaro, eleito por uma ampla maioria de votos que sabiam, de eleitores que sabiam perfeitamente o que queriam, é um governo que, de momento e daqui para frente, o que se espera, tremendamente modernizador. Tremendamente modernizador. Uma prova disso é que hoje, por exemplo, foi para a cadeia o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele foi para a cadeia o poderoso presidente da Confederação Nacional da Indústria. Essa gente toda, que é da velha política, da velha economia, eles não entenderam que o mundo mudou, que o Brasil está mudando agora, que vai se modernizar. E custe, como dizia o Collor, né? Duela quem duela. Vai, tem que entender, mudou a coisa. Né? Claro, estão esperneando, vamos continuar esperneando. Mas vai ser assim, gente.